Eu fui o relator revisor da medida provisória que criou o programa Mais Médicos. E fui o relator revisor porque acho que quando a gente tem alguma observação ou alguma correção a fazer sobre alguma coisa, não adianta ficar só criticando. Tem que tentar agir. E tem que agir para melhorar. E foi o que eu fiz. Fui para lá, apresentei 5 emendas que foram acolhidas, umas totalmente, outras parcialmente, e no meu relatório incluí vários melhoramentos, vamos dizer assim, a esse programa que eu chamo sempre de um programa emergencial. Não é um programa duradouro para permanecer para sempre e nem é, de fato, a solução definitiva para o problema da falta de saúde no país. Então, eu quero aqui fazer um resumo, dizer que apresentei essas 5 emendas, 5 foram aprovadas, fiz uma relatoria em que apresentei um voto em separado, e aí o relator geral acolheu 3 sugestões, entre elas, maiores exigências para a autorização, o reconhecimento e renovação dos cursos superiores de graduação em medicina. Segundo, previsão de revalidação de diploma de médicos estrangeiros e de brasileiros formados no exterior para a prorrogação da permanência destes no programa Mais Médicos, se esse programa ainda se estender por alguns anos. Imprimir maior celeridade para que o governo federal implemente melhorias estruturais nas unidades de atendimento médico ambulatorial em todo o país, garantindo num prazo mínimo de 5 anos, um mínimo de recursos para este fim, estipulando um prazo de 5 anos para tanto. E, no fim, a fiscalização do programa. Eu apresentei agora à Comissão de Assuntos Sociais um requerimento em que eu pedi a formação de uma comissão temporária, interna, da Comissão de Assuntos Sociais, senador Cacilda, para nós fiscalizarmos e levantarmos a realidade do funcionamento do programa Mais Médico nos seus diversos aspectos, tanto no aspecto da estrutura, quanto no aspecto do atendimento que está sendo feito pelos médicos, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, e, sobretudo, qual tem sido a melhoria que esse programa tem propiciado. Então, esse programa, eu apresentei esse requerimento à Comissão de Assuntos Sociais, que ainda vai se pronunciar a respeito, mas tenho certeza que vai aprovar, e enviei, senador Cacilda, um ofício para o ministro da Saúde e um ofício para o presidente do Conselho Federal e os presidentes do Conselho Regionais de Medicina de todo o país, pedindo informações a respeito do andamento do programa Mais Médicos. Também fiz um ofício para todos os secretários de saúde de todos os estados, pedindo que me enviasse um relatório dessa situação. Porque a gente fica ouvindo, sendo levado apenas pela informação da imprensa. E quero dizer aqui como médico, as nossas categorias profissionais, quer dizer, as instituições médicas, não lidam muito bem com essa história de comunicação, de marketing. Então, o que acontece? Fica acontecendo que a imprensa publica, como publicou há poucos dias, Ministério da Saúde entrará com ação por recusa de exame solicitado por um médico do programa Mais Médicos. Aí, Mais Médicos ainda enfrenta falta de estrutura. Depois, Mais Médicos. Cubanos vivem sob vigilância em São Paulo. Então, é preciso, vamos dizer que a questão dos Mais Médicos foi um paciente que chegou mal e é quem está mal. A saúde pública no país. Então, nós demos uma medicação de emergência, vamos dizer assim, um analgésico, e agora nós temos que tratar de fazer a cura definitiva. E não podemos ficar só
ou o Conselho Federal, ou os conselhos regionais, ou os secretários de saúde, criticando ou elogiando, sem fazer um segmento sério. E é isso que eu estou me propondo, senador Cacildo. Obviamente que não sozinho, mas com a participação de membros da Comissão de Assuntos Sociais e principalmente da bancada médica aqui do Senado e da Câmara, que a gente possa, de fato, fazer esse papel fiscalizador, que é uma atribuição do Congresso Nacional. Ainda mais tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional, embora uma iniciativa do Poder Executivo. Quando eu me formei, há 44 anos atrás, senador Cacildo, eu participei de um programa Mais Médico de maneira voluntária, porque eu fui o primeiro filho de Roraima a se formar em medicina e retornei para lá, apesar das ofertas vantajosas para permanecer lá em Belém, onde me formei, e de ter a consciência de que lá em Roraima as condições de trabalho eram precaríssimas. Nós éramos 4 médicos para 200 mil habitantes, 1 para 50 mil. Então eu fui para lá realmente com essa consciência. E de lá para cá, nenhuma providência concreta foi tomada para acabar com esse problema. Porque, vou até citar o exemplo. No ano que eu me formei, a minha faculdade completou 50 anos de existência. Portanto, já tinha formado 44 turmas e faltava médico em Belém. Faltava médico nos distritos colados em Belém. Por quê? Porque o médico se formava, mesmo um paraense lá no Pará, e aí ia fazer uma residência em São Paulo, no Rio, em Minas, e ficava por lá. Por quê? Melhores condições de trabalho, mais oportunidade de empregos, podia ter 2, 3 empregos, e terminavam que não voltavam lá para o norte, onde se formou. Eu não só fiquei no norte, como fui para o interior do norte do país. E eu vejo, fui relator revisor, acrescentei essas melhorias e votei de maneira muito consciente, apesar das pressões que sofri, votei de maneira muito consciente porque o que não dava para continuar é não fazer nada. Eu sei que esse programa Mais Médico foi um programa assim, surgido em decorrência das pressões das ruas, que, na verdade, em nenhum momento ninguém viu uma cartolina ou uma faixa em que a população pedisse mais médicos. O que a população pedia era saúde nota 10, saúde mais 10, que era os 10% para a saúde, ou saúde padrão FIFA, já que era naquele momento em que estava se promovendo a Copa do Mundo. E aí se aproveitou isso para virar o problema da saúde só para o médico. Mas, ao menos fazer alguma coisa, foi feito. Mas não foi, repito, o tratamento definitivo para o problema. É verdade também que na apreciação dessa medida provisória, paralelamente, o Ministério da Educação chegou a dobrar as vagas dos cursos de medicinas federais e a dobrar o número de professores. Espero que também tenha dobrado o número de laboratórios, porque senão o padrão dos cursos de medicina das federais vai terminar caindo, porque se não tivermos o aumento de tudo, quer dizer, o aumento de vagas, o aumento de professores, o aumento de laboratórios, nós vamos daqui a pouco ter cursos de qualidade secundária em relação a outros países. Então eu estou fazendo esse comunicado hoje aqui porque encaro de maneira muito séria esse problema. Não é só porque eu sou médico, não. Eu não tenho nenhum filho médico, minha esposa não é médica, meus parentes têm poucos médicos. É porque eu penso na população. A gente aprende a raciocinar como médico em função do paciente. Então, eu estou vendo aqui nessa questão, é a questão do paciente. E tomar uma atitude de não ficar daqueles macaquinhos que um bota as 2 mãos nos ouvidos para dizer que não está ouvindo nada, o outro bota as 2 mãos nos olhos para dizer que não está vendo nada, e o terceiro bota a mão na boca para não falar nada. Então, eu não estou nessa situação. Eu ouço o que tem a respeito a favor e contra, eu vejo o que tem a favor e contra,
e eu quero falar e agir para corrigir essas coisas. Portanto, eu quero concluir essa informação para que a população toda, inclusive os colegas médicos, saibam que, de fato, aqui no Senado, a Comissão de Assuntos Sociais, por requerimento meu, vai passar a fiscalizar o funcionamento do programa Mais Médico em todos os seus aspectos. Não é só no aspecto de médico cubano ou médico não sei o que, não. Vamos fiscalizar tudo. Tem condição do médico lá vamos dizer, no interior do meu estado, em Santa Maria do Boiaçu, de o médico que está lá tem condições de, pelo menos, atender o básico, de chegar uma pessoa, por exemplo, com uma hemorragia, ele tem como estancar? Ele tem como resolver? Se não, é botar o médico, às vezes, até para correr risco de vida. Porque se ele vai para um lugar desse, morre um paciente na mão dele, que a família fica traumatizada, pode acontecer até mesmo o risco de ele perder a vida. Então, para deixar bem claro, a nossa posição é essa. A Comissão de Assuntos Sociais, presidida pelo senador médico Valdemir Moca, com certeza vai dar esse apoio para que nós possamos fazer esse trabalho. E eu entendo que esse trabalho vai ser fundamental para não deixar apenas na mão do Ministério da Saúde ou apenas na mão dos Conselhos Federal e Regional de Medicina, ou apenas na mão do Secretário de Saúde, a avaliação do programa. Nós vamos avaliar o que é que o Executivo está fazendo com esse programa. Então, encerro pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição do material que fundamenta esse meu pronunciamento, para que conste nos anais desse Senado e que possa, portanto, a partir de hoje, ser um marco no acompanhamento desse programa, que não pode ser apenas um programa passageiro e temporário. Muito obrigado, Vossa Excelência.